Oi, amigos. Bom, sei que estou meio sumido, né? Mas é porque motivos alheios à minha vontade. Eu estou aqui para passar mais uma dica para vocês estudarem para a nossa prova. Vai ser para essa semana, tá bom? Bom, o que vai cair para a nossa prova? Né? A dinâmica externa da Terra ou a estrutura externa da Terra. Eu fiz um resuminho assim bem resumido mesmo, bem sintetizado para vocês estarem acompanhando, tá? Tá bem dentro do que nós aprendemos em sala de aula. Eu vou estar divulgando no meu blog e também no meu canal do YouTube. Ok, amigos, vamos lá então. Bom, primeiro a gente precisa entender o que são os agentes externos, ok? É muito fácil, só quando a gente fala que a gente consegue ver e tal, né? Nós já estudamos os agentes internos, que tem um magma, que tem um núcleo, agem pela litosfera, na costa, mas e os agentes externos, né? Para começar, você precisa entender que tem uma ciência que estuda esses agentes, que é a geomorfologia. Ela é a responsável por estudar as formas de relevo. Tá? Nós temos vários agentes externos, mas o principal deles, e talvez o que nós mais estudamos em sala de aula, foi a água. Porque a água é um dos principais agentes de modificação do relevo. A água é um dos principais agentes que modificam naturalmente o relevo através do que nós chamamos de erosão fluvial. Tá? Entra também a neve, né? Erosão glacial, enfim. O homem também modifica, tá? A questão da modificação antrópica, mas é pequeno. Né? A influência do homem ainda é pequena no que diz respeito ao relevo. Tá? O homem tem uma influência muito grande nos impactos ambientais. Ok? Essas imagens aqui, ó, tá vendo? Mostra bastante a influência da água na modificação do relevo. Ok? Vamos lembrar que o relevo ele se modifica em unidades geológicas. Nem eu, nem você vai conseguir ver essas modificações. Isso aqui é no decorrer de milhões e milhões de anos. Tá? É muito tempo. Pessoal, agora vamos falar sobre as formas de relevo. Olha, tem várias macro formas de relevo, que são os planaltos, planícies, depressões e dobramentos modernos ou cadeias de montanhas. E tem também, eu não gosto de usar muito esse termo, mas alguns cientistas usam, né, chamado de subformas de relevo, que são os vales, serras, chapadas, na verdade. Não é que são relevos da mesma forma, tá? Mas acabam sendo embutidos dentro dessas formas que são mais macros, tudo bem? Vamos ver aqueles que nós mais estudamos. Por exemplo, como nós estamos estudando aqui para o Brasil e no nosso material didático, você estuda as três primeiras formas: planalto, planícies e depressões. Aqui no Brasil nós não temos dobramentos modernos, a gente tem dobramentos antigos, não é verdade? Nós não temos montanhas da forma como são conhecidas, né? Picos assim, acima de 4.000, 4.500 metros de altitude. Né? O ponto mais alto do Brasil mal chega a 3.000 metros. Né? É pequenininho ainda se você comparar com a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes e assim por diante. Ok, vamos lá. Planaltos também são chamados de platôs. São definidos como áreas mais ou menos planas que apresentam médias altitudes, delimitações bem nítidas, geralmente compostas por escarpas, e são cercadas por regiões mais baixas. Neles predomina o processo de erosão que fornece sedimento para outras áreas. Então, pessoal, olha só. Eu já escutei vários conceitos sobre os planaltos. A primeira vez que eu fiz cursinho, alguns anos atrás, né, o professor do cursinho falava que planalto era algo que era plano e alto. Verdade? Quando eu entrei para a faculdade, a minha professora falou que era mentira. O planalto é uma forma de relevo alta e arredondada. Verdade? Os dois estão corretos, pessoal. Depende muito da forma do planalto, tá? É uma área elevada, primeira coisa que você tem que ter em média. Tá? Vai de 200 a 2.000 metros de altitude. Mas pode chegar a 4.000 metros de altitude, como chega lá no Planalto do Tibete, na China. Lá o Planalto chega a ter 4.900 metros de altitude. Tá? Mas tem regiões em que o Planalto chega a 200 metros. Então não é só a altitude, mas a altitude influencia muito.
Outra questão que nós temos que levar em consideração quando falamos de planalto. Ele pode ser plano? Pode. Vamos lembrar da Chapada dos Guimarães. Tem as escarpas, vai chegando ali na Salgadeira, você vê aqueles paredões cortados de relevo, são as escarpas. A parte em cima das escarpas é plana, porque a chapada ela sempre tem um formato de mesa, entendeu? Então, pessoal, olha só, vou mostrar logo nas imagens. Vamos observar essa imagem aqui, ó, nosso superior à direita. Eu não sei se vai dar para ver, se está aparecendo no meu rosto, né? Olha, essa parte cortada do relevo aqui é chamada de escarpa. A parte de cima vocês vão ver que estão bem plano, tá vendo? Isso aqui é uma forma de chapada. Todo o conjunto desse relevo aqui, pessoal, ó, é chamado de planalto. Esse é o planalto, tá? Essa imagem especificamente é da Chapada dos Guimarães, vizinho da gente aqui, tá? Olha só essa imagem aqui de baixo, tá vendo? Olha só, essa aqui é a Serra das Araras, em Minas Gerais, tá? Você vai observar que a serra é uma forma de planalto. Olha, do começo da sua base até o seu topo tem vegetação e ela é toda ondulada, tá? Formando pequenos picos, pequenos morros, ok? É uma forma de planalto também. Olha aqui, o planalto da Sibéria, tá vendo? Ó, composto mais por serras, né? A parte de baixo já é bastante plana, tá? Então, pessoal, o planalto é isso. Ele tem relação com a altitude, mas o mais importante, intenso processo de erosão e desgaste. Vamos falar agora da planície. A planície, sim, são áreas planas e de baixas altitudes, normalmente próximos do nível médio dos mares. Encontra-se, em sua maioria, próxima aos planaltos, formando alguns vales fluviais ou constituindo áreas litorâneas. Caracterizam-se pelo processo de acumulação e sedimentação, uma vez que recebem a maior parte dos sedimentos provenientes do desgaste dos demais tipos de relevo. A planície, sim, pessoal, tem relação direta com a altitude. Normalmente, as planícies têm, em média, 100 metros de altitude, mas pode chegar até 200 metros de altitude, tá? As planícies são áreas planas. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, pessoal. Olha só. A planície amazônica, uma das maiores planícies do mundo. Eu não coloquei na imagem, mas tem a planície do Pantanal, a maior planície alagável do mundo, né? Olha aqui esse exemplo de planície. As planícies litorâneas, sempre próximos ao litoral, próximo à praia. As planícies é sempre plana, tá? E sempre próximo do nível do mar, ok? Vamos falar agora das depressões. São áreas rebaixadas que apresentam as menores altitudes da superfície terrestre, quando uma localidade é mais baixa que o seu entorno. Bom, falamos de depressão relativa ao caso de Cuiabá, né? Cuiabá ela é uma depressão. A gente vai para a Chapada, lá no Mirante, você consegue ver Cuiabá numa área bem rebaixada. Você percebe que todo o entorno a Cuiabá é bastante elevado, uma região de planalto, não é verdade? E quando ela se encontra abaixo do nível do mar, nós temos uma depressão absoluta. O Mar Morto, no Oriente Médio, é a maior depressão absoluta do mundo. Ou seja, é a área continental que apresenta as menores altitudes, com cerca de 396 metros abaixo do nível do mar. Esse número é meio estranho, porque já vi em vários materiais, né? Já vi 402, até 422 eu já vi 382, enfim, tá? Mas dados, né? São dados, né? Retirei da internet, do brasilescola.com, né? Pessoal, olha só, vamos analisar, tá? A depressão é uma área rebaixada. Eu vou começar por essa imagem aqui, tá vendo? Você pode observar que o entorno é bastante, olha só, é de planalto, bastante elevado, a parte de cima é plano, isso daqui é uma chapada, tá vendo? Olha só, é muito similar à nossa Chapada dos Guimarães, tá vendo? Essa parte aqui de baixo, pessoal, é uma depressão. Aqui cabe facilmente uma cidade, ó, tá? Uma cidade como Cuiabá, por exemplo, né? Por isso que Cuiabá fica numa depressão, não é verdade? Olha essa imagem superior aqui no canto direito, tá vendo? Olha, planalto de um lado, planalto do outro, o meio rebaixado, tá? E aqui, pessoal, uma imagem do Mar Morto, a maior depressão do mundo.
Agora vamos falar, pessoal, do último assunto que nós falamos em sala de aula, do solo. O solo, mais do que simplesmente uma camada superficial da Terra, é conceituado como um substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. Você se lembra do intemperismo, né? Aquele processo